Segunda-feira, 21ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje começa uma série de os chamados ais de Jesus. Jesus vai fazer uma série de críticas bem ácidas àqueles que realmente eram os detentores do conhecimento, os detentores da lei, os que realmente conheciam a palavra. E hoje, nesta primeira crítica, nós vemos um Jesus que fala de forma dura com aqueles que não só não entram no reino dos céus, mas que impedem os outros de entrar, né? Jesus faz uma crítica a essa busca que os judeus tinham pelos prosélitos. Então, os judeus corriam e sofriam muito para arrumar alguém que não fazia parte do povo judeu e adequar aquele povo à sua cultura, às suas normas religiosas. Não nos esqueçamos que nós estamos falando aqui apenas dos 10 mandamentos da lei de Deus. Nós estamos falando dos 613 preceitos da lei judaica, né? Então, realmente, era um peso muito grande, era um peso muito árduo colocado no ombro de alguém que chegava e tinha que se adequar àquela cultura, né? E as pessoas não conseguiam, assim como os próprios judeus não conseguiam, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver que ali no início da igreja, nos Atos dos Apóstolos, né, naquela confusão que teve São Pedro, São Paulo, sobre a entrada dos pagãos na igreja, e realmente essa foi a clareza do pensamento de São Paulo. Olha, eles não têm que ser judeus para depois se tornarem cristãos, né? Existe uma nova ordem da graça agora que Jesus instaurou. Mas agora a compreensão disso para nós na igreja hoje, que é a aplicação prática disso para nós, né, é que nós podemos continuar fazendo com as pessoas exatamente isso que os fariseus fizeram, né? Nós, às vezes, encontramos alguém que está aí vivendo uma vida talvez um pouco desordenada, no meio dos pecados, e talvez com muita boa vontade, nós chegamos nessa pessoa e falamos: olha, você tem que se converter, você tem que sair dos seus pecados, vamos lá, eu vou conversar com o padre, nós vamos te casar, nós vamos colocar tudo em ordem, opa, calma lá, né? Vamos colocar o carro na frente dos bois. Não é uma questão de enfiar os sacramentos goela abaixo numa pessoa que vai trazer a ela salvação. Às vezes a gente pensa o processo todo de cabeça para baixo. A gente quer dar os sacramentos para a pessoa, para depois a pessoa começar a viver uma vida onde ela vai acertar. E não é assim. A pessoa precisa primeiro ter uma experiência pessoal com Jesus. A conversão não é um processo mágico que se dá com os sacramentos. Não é jogar água na cabeça de uma pessoa e batizá-la que vai transformar em um capiroto de 10 anos de pecado numa pessoa que vai viver uma vida de santidade. Então é necessário um processo. E infelizmente a maioria de nós não tem paciência para ver esse processo acontecer na vida das pessoas. Sei, talvez você é de uma família cristã, que viveu a vida inteira, nasceu na igreja, cresceu ali, aprendeu tudo bonitinho, foi fazendo tudo no tempo certo. Mas pode ser que a pessoa seja uma pessoa que não tem um histórico de cristandade na sua vida, não tem uma permanência na igreja num determinado momento da sua vida. Então, qual que é a sua obrigação, então, já que você quer ajudar as pessoas a se converter? Apresenta Jesus para ela, né? Começa a apresentar a ela quem é esse que fez tanta diferença na sua vida. Uma pessoa que nunca foi numa missa, uma pessoa que não conhece o procedimento ali, o rito de uma missa, você fala para ela: não, vamos ali, vamos na missa comigo. A pessoa vai ficar perdida.
Ela não sabe que hora que ela levanta, ela não sabe que hora que ela senta, ela não sabe se tem que ajoelhar, ela vê gente levantando a mão, vê gente baixando a mão. O que está acontecendo? A pessoa vai se sentir perdida e talvez até constrangida. A missa não é um rito para se apresentar à fé. É um rito para iniciados, para aqueles que já têm a fé e vivem a fé. Então, uma missa não é ponto de partida, é ponto de chegada. Então, primeiro você vai ajudar essa pessoa a compreender quem é Jesus, vai apresentar as escrituras para essa pessoa, aí talvez levar ela para um grupo de oração, alguma coisa, aquela pessoa vai começar a ter ali uma experiência, vai fazer um encontro, e a pessoa então precisa desejar receber os sacramentos, né? A gente não joga a pessoa numa catequese para ela depois de um ano receber um diploma. A gente apresenta Jesus e deixa Jesus ir atuando no coração dessa pessoa para que ela, desejando, ela diga: eu quero ser católico, eu quero viver essa fé mais plenamente, eu quero conhecer essa fé em profundidade, para que assim então o processo aconteça com mais naturalidade e nós não só possamos para nós também alcançar o reino dos céus e possibilitar a outros e não empacar eles de alcançar a salvação. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.